Lamento que ninguém te ensinou a viver. Essa frase resume toda a terceira temporada de Minhas Aventuras com o Superman. Eu sou o Guilherme e você está no canal Elemento Nerd. Se inscreve, ativa o sininho, porque hoje o vídeo é de review do último episódio da terceira temporada de Minhas Aventuras com o Superman. E te falar, eu quero falar o que eu achei desse episódio, porque ele foi sensacional. Não tenho o que dizer mais do que isso. Foi sensacional, foi um final bem construído. Literalmente a frase que eu falei no início desse vídeo resumiu toda essa terceira temporada. Então vamos falar mais a fundo sobre isso. Claro que eu gravei a minha reação como sempre. E chegou o grande momento de assistirmos aqui o último episódio da terceira temporada de Minhas Aventuras com o Superman. Cara, eu tô feliz, mas também tô meio, triste de, talvez ser o último episódio, definitivo da série, que não vai ter mais uma temporada. E essa terceira temporada foi maravilhosa, então partiu assistir. Tô com um sentimento misto de felicidade e tristeza por estar acabando essa série maravilhosa que tá no meu canal aí, Elemento Nerd, que eu faço review desde a primeira temporada. Então, cara, tô animado pra esse episódio. Tô louco pra ver o que vai acontecer. O último episódio da temporada. Lamento que ninguém te ensinou a viver, porque essa frase resumiu toda essa terceira temporada. Porque literalmente essa terceira temporada focou questão nessa coisa de viver, fazer amigos, passear, ou até mesmo só ficar no seu canto jogando um videogame, assistindo uma série de televisão, assistindo um desenho animado maravilhoso. Isso é viver, você sentir a vida em cada segundo, cada milésimo do seu tempo. Isso é viver, e nós vamos acompanhando isso na terceira temporada inteira, começando com a Kara, que pra mim, como eu já falei em outras reviews aqui do canal, foi a melhor personagem dessa terceira temporada. Cara, literalmente estava aprendendo o quê? A viver, já que desde que ela nasceu, desde que ela estava crescendo, ela sempre foi uma arma kryptoniana. Agora ela tem a possibilidade de viver, se apaixonar, conhecer novas pessoas, conhecer o mundo. Cenas como do shopping nos episódios anteriores, onde ela conhece o shopping. Aí nós temos também o Jimmy Olsen aprendendo o que? A viver no quesito relacionamento, errando e aprendendo com esses erros. Temos a Lois entendendo que o futuro, as coisas vão mudando e que ela pode até não estar preparada, mas ela vai se preparar ao longo do tempo, de tempo ao tempo. Então ela está vivendo mudanças. O Clark também é a mesma coisa, mudanças além de aceitação. Ele está vivendo a fase de mudanças e aceitação, de entender que ele é importante não só como Superman, e também como Clark Kent. Temos o Jonathan, aprendendo que o futuro pode ter sido ruim. O presente deles, na verdade, era ruim, mas mesmo assim não muda o fato de que eles viveram. Eles tiveram pessoas do qual eles amaram, eles conheceram pessoa nova. Eles realmente também tiveram momentos tristes, sim, mas isso, querendo ou não, é viver, de cada emoção. Então ele viu um futuro que pode ser melhor, ele quis um futuro melhor pra ele, e não só pra ele, pra todo mundo que ele amou, como a própria Supergirl, que foi que cuidou dele lá, do Jor-El, ou do Jonathan, que ganhou muitas responsabilidades desde que nasceu, tendo o Superman, tendo alguém que tinha que mostrar a esperança, mesmo ele já não tendo mais. Temos a Lara, uma personagem apresentada recentemente, assim, e ela sempre teve isso de viver pelos outros, principalmente pela mãe. Afinal de contas, ela não sabe o que é viver além disso, por causa do futuro totalmente distorcido que eles vivem lá Ela vive pela mãe, proteger a mãe, fazer a mãe se orgulhar, é isso que ela vive. Ela aprendeu a viver desse jeito, e é óbvio que não é o certo a se fazer, não se vive só por uma pessoa, se vive por você mesmo. Então ela aprendeu isso durante essa temporada. Temos até Lex Luthor com medo. O medo faz parte da vida. Medo é uma reação natural, e esse medo fez ele parar de querer viver. Quis parar de viver com o medo, e agora o medo cobrou ele. Agora temos o B1Z, que também foi um experimento que nasceu para ser uma arma, mas ele viveu, ele foi ensinado
medo a viver. Então ele tem um paralelo entre o Erradicador e o B1Z, onde ele aprendeu a viver. Ele não deixou que o medo fosse a única coisa que ele sentia. Ele teve esperança, ele teve felicidade, ele aprendeu a viver e agora no mundo afora ele também está aprendendo do jeitinho dele maravilhoso. Enquanto o Erradicador se prendeu somente a viver no medo. É esse o meu monólogo sobre o episódio. Sensacional como esse episódio, essa temporada, só com uma frase do final do episódio ali, foi que resumiu tudo que você fala. Caramba, sensacional. Super união, minha família. Você vai perder! Não sobrou nada. Agora falando sobre o episódio, depois de todo esse monólogo que eu fiz, eu quero falar, obviamente, do que acontece no episódio. Nós temos a briga do Erradicador versus a Super Família. Começamos com a Supergirl, a Lara e o Jonathan enfrentando o Erradicador. Cenas maravilhosas de ação, como sempre, e a Supergirl levantando a moral de tipo, vambora, nós conseguimos, nós estamos lutando pela nossa família, pelo amanhã. Então, sensacional, como eu disse, Supergirl, a melhor personagem dessa temporada. Mas estão dispostos a sacrificar seus aliados para ter a vitória? Estão vendo? É claro que eu entendo vocês. Eu sei o que torna vocês fracos. Caramba, o cara virou... desentregou, não sobrou nada, nem pó. Nem pra falar que sobrou pó, sobrou nada. E nós temos então a batalha, e eu sinceramente achei a batalha muito legal, animada, bem animada, mesmo que eu acho que o Erradicador ele não me passa uma vibe de vilãozão assim. Mas o que ele passa, como eu disse, é essa questão da vida, de que ele nasceu apenas como uma arma e ele só viveu através do medo. Medo dele, não, medo dos outros ainda por cima. Então, ele passou toda essa vibe. Ele era pra ser esse tipo de vilão e não aquele vilão poderosão que vai destruir o universo. Não, ele quer mostrar é um vilão que serve de lição. De você não poder viver somente do medo, né? Como o próprio Superman disse, lamento que ninguém te ensinou a viver. E o raio de esperança chega. Como eu disse, todos tinham motivos para viver. A Supergirl lutando, o Jonathan lutando, a Lara lutando, até a Lois e o Jimmy Olsen, que são só dois humanos lutando no meio de tudo isso, até o ponto que o Jimmy Olsen conseguiu convencer o Lex. E o Lex ainda conseguiu dar uma ajudadinha ali, segurar, mas infelizmente ambos estão conectados, o Erradicador e o Lex, então o Erradicador só carta reversa, sinceramente falando, carta reversa. Mas vamos aqui falar do assunto principal, que foi a chegada, o retorno do Superman. Superman finalmente voltou. Clark recuperou seus poderes e ainda veio com uma nova aparência, uma armadura kryptoniana belíssima, dourada, azul e branca, belíssima, linda, reluzente como o sol, eu diria. Achei bem bonito ali tudo. Ele chega já erradicando todos os erradicadores ali. E é claro que ele já chega unindo todo mundo, porque todo mundo já estava ali meio que sentindo que todo mundo já estava caindo, perdendo a esperança, mas o raio da esperança chegou. E ele já chega unindo todo mundo. Vambora, Lara, tamo junto. Jonathan, vambora. Ó, eu sei que você carregou muitos fardos desde que você nasceu, por causa dos poderes e por aí vai. Mas você não precisa mais disso, pois eu estou aqui. E é claro, mas eu preciso da sua ajuda ainda. Preciso que você me ajude a proteger o futuro. Sensacional, ele já chegando, vamos ser sinceros, com um traje belíssimo. Primo, estou pronto. A primo, aquele bonitinho, chama de primo. Chegou para vocês. Casa de El.
Então aí começa a luta entre ambos, né? Temos o Erradicador versus o Superman e temos os clones ali do Erradicador versus a Super Família, onde nós temos também o primo do Superman, que é o B1Z. Ele não tem um nome, né? Eu chamo ele de B1Z, mas ele seria o Bizarro, né? Mas eu não quero chamar ele de Bizarro. Então, é o primo, vamos chamar de primo? Ele também chega pra lutar. E é muito incrível essa cena, porque, como eu disse, viver, e cada um tem sua motivação. A Supergirl, que é a Viver, chegou aí na Terra para destruir ela, para dominar como uma arma kryptoniana, mas ensinaram ela o que era viver de verdade, e com isso ela evoluiu, melhorou, e agora ela quer viver mais e mais pelo amanhã. Então, incrível. Temos também a Lara, que sempre viveu, né, querendo viver, orgulhando as pessoas, e agora ela tá se orgulhando sozinha. Tipo, ela tem orgulho dela própria. Isso é muito bonito. E temos o Jonathan, que carregava muitos pesos e agora pode deixar que outras pessoas ajudem ele a carregar esse peso. Não necessariamente somente ele está mais motivado a viver um futuro melhor, não sozinho, não só ele, mas com muita gente ao redor dele. E temos o primo, que quer só viver, cara. O bichinho, ele aprendeu a viver desde criança, foi criado para ser uma arma, existe para ser uma arma, mas ele aprendeu a viver desde criança e agora ele quer viver mais e mais, agora que conhece o mundo aí afora, vendendo sorvete. Então ele só quer viver pelos amigos também. Então eu acho incrível toda essa luta e essa evolução de poderes. Achei lindo. Você não vai tirar isso de mim! Gente, é um barulho do Super Saiyajin. Eu juro pra tu que eu vi isso. Não vai tirar as nossas vidas! Você não vai roubar o nosso futuro! Nossos amigos! Caramba, cada um tem uma corzinha. A parte mais legal é ver que cada kryptoniano tem uma cor, né? A Supergirl tem um vermelho. Eu acho interessante que é a mesma cor dos kryptonianos primitivos lá que nós vimos no episódio anterior. Temos a Lara com roxo, o Jonathan com... é um roxo também, um lilás. São cores iguais, parecidas, né? São roxo. Temos o primo ali, né? O B1Z, que tem a cor preta nos seus raios, enquanto o Superman é o azul que nós conhecemos desde a primeira temporada. Porém, algo novo cresce nele. Isso não é o suficiente! Toda essa destruição por medo! Pois ele vê que o Erradicador, pelo que ele vive, o Erradicador só vive pelo medo. O medo não dele, sim medo que o pai dele, o Lex Luthor, colocou. Medo de seres super poderosos que não têm controle. E ele o Erradicador é um ser poderoso que não é controlado por ninguém. Então ele é a representação do medo, o medo do pai dele. E o Superman fica nessa hora extremamente puto com isso, porque ele não aceita que o Erradicador está só vivendo pelo medo do pai. Cara, ele não aceita isso e realmente não faz sentido aceitar isso. Não é certo viver pelo medo dos outros ou ser o medo dos outros. Então o Superman nessa hora fica totalmente irritado, não com o Erradicador, irritado por essa frase, essa fala do Erradicador de viver pelo medo. Não é isso, ele tem que viver por outras coisas, tem muitas outras coisas a mais do que só isso. E na hora o poder azul dele, que tá desde a primeira temporada, se torna amarelo, que eu falo, ficou bem melhor, ficou bem mais bonito o amarelo, reluzindo dos olhos com raios amarelos, ficou bem mais bonito. Agora sim ele está brilhando como um sol. Que lindo, que lindo. E afinal de contas ele recuperou os poderes dele através de um sol. É um remanescente do sol artificial amarelo que os kryptonianos criaram, que está ali na Terra, que está na Fortaleza da Solidão e que era o que ajudaria a recuperar os poderes. Foi pesado essa parte. Mas temos então a incrível frase que eu tô falando desde do início desse vídeo. Hora de ter coragem. Hora de parar de lutar. Eu prefiro morrer. Lamento que ninguém tenha te ensinado a viver. Caramba.
Cara, na hora que ele falou essa frase, minha mente explodiu, sabe? Minha mente ficou, tipo, maravilhado com tudo que aconteceu. Tipo, eu comecei a pensar desde o primeiro episódio até chegar nesse 10º episódio de temporada. E foi, cara, magnífico, sensacional. Eu adorei. Essa frase foi emblemática. Eu vou utilizar com certeza no meu título, porque eu achei essa frase sensacional, porque ela carregou todo o peso. E como eu disse, essa temporada fala muito também sobre família, né? Sobre pais. E nós vemos como a Lois carrega esse peso de ter achado que falhou como uma mãe. E nós vemos que é sobre isso que fala nesse finalzinho também com o Erradicador, porque ele chama o Lex Luthor de pai. Então ele diz que é o medo do pai dele. Então pra você ver como... Aí a frase é: lamento que ninguém te ensinou a viver. Ensinou é muito exclusivo muitas vezes, não obviamente 100%, de que é os pais, é a mãe, o pai. Então quem tem que ensinar é quem é responsável, vamos assim dizer. Quem é o responsável por uma vida, uma criança que gerou ali, que conheceu ali. Então, essa pessoa tem que ensinar a viver, mas qual é o jeito certo de viver? Não tem um certo, não tem um jeito certo, um jeito errado. Só viva do melhor jeito que você conseguir, da melhor forma possível. Você vai errar, você vai cair, você vai fazer muita coisa que você não vai gostar, mas ao mesmo tempo você vai fazer coisas que você vai gostar. E então, a vida é complexa. É incrível como a lição desse episódio se passou. E não só desse episódio, da temporada inteira, como eu disse. Eu passo mais tempo com você e o nosso relacionamento amizade é sério, não é não? O que, promissora? Você queria ser um amigo melhor. Lembra, eu, Supergirl, vou te dar a oportunidade pra isso. Com granulado, por favor. Toma. Vai ter que se desdobrar e dobrar pra ela. Agora vamos falar de uma parte que é importante de viver, que é relacionamento. E nós temos aí a conclusão de toda a construção do relacionamento de Jimmy Olsen e Kara Zor-El. E sabe como terminou? Com ela falando assim, ó: ah, irmão, se tu quer vai ter que se desdobrar muito mais, meu querido. Não quis brincar de joguinhos comigo? Agora vamos jogar. Agora você vai ter que se desdobrar em dobro pra mim conquistar, né? Ela já tá conquistada, mas ela quer só que ele faça isso. E tá certo, eu passo muito pano pra ela. Eu falo: irmão, desde o início da temporada eu já queria ficar contigo e você não quis. Você ficou com medo de que você não era suficiente. Agora você vai ter que se mostrar que é suficiente. É isso. Foi sensacional. A Kara tá certíssima de fazer isso. Eu concordo 100% com ela. Tem que fazer isso mesmo. O Jimmy Olsen agora tem que se desdobrar para que eles comecem um relacionamento, não de somente, né, amigos, namorados, se tornem namorados. Tem que fazer isso mesmo. Eu concordo com ela. Acho um posicionamento certo. Gostei de como terminou aí essa parte do arco dela e do Jimmy Olsen de relacionamento. Porque eu não posso escolher o que vai acontecer. Eu só posso escolher como eu vou enfrentar. E eu quero que seja com você, Clark. Que O que? bonito. Isso são as miniaturas? Casa comigo, Clark Kent? Claro que sim, Lois Lane. Ah, foi bonito. Caramba, que final. Nossa, ai. Calma. Vamos falar da parte em que eu quase chorei nesse episódio, que foi o final onde nós vê a Lois pedindo o Clark em casamento. Foi linda essa parte, cara. Eu achei sensacional. Foi incrível. Eu quase chorei nessa parte. Foi um momento que me pegou real, né? Pedindo ele em casamento, falando, falando sobre essa questão do futuro, né? Ela tinha muito medo, ansiedade pelo futuro. E agora ela entende que o futuro está chegando, que a mudança está vindo. E que ela pode até não estar preparada, mas ela vai começar, tipo, aceitar, se preparar, sabe? Ela vai... Incrível ela chegando ali, pedindo em casamento, com o bonequinho, né? Com as coisas... Ai, cara, foi com a maquete que tá desde o, sei lá, primeiro episódio, segundo episódio, já com essa maquete que o Clark tava construindo, falando da fazendinha, do cachorro e tudo mais. E no final eles adotaram o Krypton, foi incrível, que é um cachorro normal, é um cachorro humano, cachorro humano, cachorro da Terra. Foi incrível essa cena, foi maravilhoso, eu quase chorei porque
literalmente eu senti que essa cena era a cena, talvez, possivelmente a cena final, não só da terceira temporada, era a cena final de toda essa série de Minhas Aventuras com Superman, porque a possibilidade dela ser renovada por uma quarta temporada, dela continuar 20%, tá bem baixíssima. Na minha opinião, acho que não tá nem em 50% de que sim ou não, tá bem baixa a possibilidade de ter uma nova temporada. Acabou, aquela cena carregou um peso de tipo, é a cena final, não só dessa terceira temporada, de toda essa série maravilhosa que eu tô acompanhando desde o início e trazendo aqui no canal Elemento Nerd, fazendo review de todos os episódios. E cara, é triste falar que talvez acabou, se encerrou essa série maravilhosa, esse Superman maravilhoso, essa Lois Lane maravilhosa, uma série família, uma série tranquila de se assistir, uma série muito bom dia e companhia quando você assistia de manhã antes de ir pra escola ou depois de chegar da escola, sabe? É uma série muito isso, cada episódio sensacional, tranquilo, não é uma série que fala sobre, mostra a essência do Superman da maneira que ela tem que ser mostrada. E eu sinto que terminou, mas eu curti muito toda a jornada, desde a primeira temporada de Minhas Aventuras com Superman, desde o primeiro episódio em que eu assisti. Eu lembro da sensação do primeiro episódio quando eu assisti, que foi, cara, tô maravilhado, era isso que eu queria ver já há muito tempo, sabe? Uma série de super-herói, de que eu só queria ver uma série tranquila de super-herói fazendo o que ele mais sabe fazer, que é salvar as pessoas sem cobrar nada, sem precisar de destruição gigante, é só ele lá salvando um gato de uma árvore. Era isso que eu queria ver, algo simples, mas do mesmo jeito incrível. E ultimamente tá bem assim os filmes, né? Alguns filmes de super-herói, alguns também assim, algo simples. O primeiro episódio passou isso, era algo simples e maravilhoso ao mesmo tempo. Então, vou sentir falta se caso não tiver uma nova temporada, mas eu vou estar feliz porque eu vivi essas temporadas. Foi uma aventura incrível, não só como Guilherme, né? Como alguém que curte obras audiovisual, curte isso. Eu gosto muito de animes, desenhos e por aí vai. Gosto desse mundo geek. Então, eu, como Guilherme, curti muito, mas eu também, como Guilherme, criador de conteúdo aqui para vocês, eu também adorei toda a recepção de vocês, todos os vídeos que eu fazia com todo carinho. Então foi sensacional toda essa aventura de Minhas Aventuras com o Superman, que vai me marcar muito como uma das séries responsáveis pelo meu crescimento pessoal, como pessoa, como criador de conteúdo e como muito mais. Então muito obrigado a todo mundo pela presença de todos que acompanharam essas reviews aí, né, das temporadas. Eu sei que parece muito uma despedida que eu estou fazendo aqui, mas se caso eu estiver fazendo e a turma fala, sair uma nova temporada e a turma ver esse vídeo e vai falar, nossa, ele estava se despedindo à toa, mas mesmo assim eu só quero agradecer, né, porque eu quero uma nova temporada, com certeza, com toda certeza eu quero uma nova temporada. Mas se caso não tiver, eu fico agraciado com esse final de temporada, que pra mim foi sensacional, que encerrou todos os núcleos. Nós já ficamos, nós já entendemos, a Lois e o Clark vão se casar e vão ter filhos. Não precisa de nós acompanharmos, nós já sabemos disso. Nós vimos também que o Jimmy Olsen e a Kara vão ficar juntos, né? Eles só vão demorar um pouquinho mais ali, porque a Kara vai... Coisa, mas é incrível. Então, eles vão ficar juntos. Nós vemos que o primo, né, o B1Z, tá vivendo lá também junto. Então, nós já sabemos disso. Logicamente, eles apresentaram até uma ameaça futura aí com Lex Luthor, falando que viu a galáxia lá e que tem algo vindo aí. Mas se caso não tiver, não vai ser um mega problema, sabe? Vai ser algo se tiver, nós já vamos saber. O Superman resolveu e tá todo mundo em paz. É isso, né? O Superman resolveu, a Supergirl resolveu, todo mundo resolveu e tá tudo em paz. Então, acho que essa aqui é a minha review do último episódio, do 10º episódio da terceira temporada de Minhas Aventuras com Superman. Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa temporada. Que sensacional. E é aí. Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse final de temporada e sobre toda a temporada em si. Quero saber o que vocês acharam. Então até o próximo vídeo. Tchau.